Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para regressarmos desta vez à Palestina, mas, embaixador, perguntava-lhe diretamente, para começar a sua preleção, se acha que a questão da Palestina está realmente a bloquear a capacidade de crescimento da candidata Kamala Harris às presidenciais dos Estados Unidos. Doutor, é muito difícil dizer, porque nós percebemos aquilo que vem nas sondagens, percebemos que o Partido Democrático está dividido nessa matéria e tem um setor, digamos, muito vocal, que contesta aquilo que tem sido a passividade, vamos ser claros, para utilizar uma expressão assim, ou a cumplicidade por parte da administração democrática relativamente a Israel no tocante à Palestina e também no caso do Líbano. E, portanto, as sondagens apontam de facto para essa dificuldade, mas nós não sabemos e não conseguimos saber e não conseguimos medir o impacto que isso tem na votação futura dentro do colégio eleitoral. Como nós sabemos, tem, explicámos aqui na semana passada, depende de diversos fatores, como seja a dimensão dos Estados e onde, no fundo, se reflete a vontade de metade dos cidadãos, mais, metade dos votantes mais um. E por isso mesmo, essa limitação existe, parecendo-se que o Partido Democrático tem este problema de natureza interno, e pressente-se uma coisa que é muito claro hoje em dia: a administração Biden está completamente bloqueada no tocante a decisões. E nós olhamos ao longo destes meses todos aquilo que é o famoso cessar-fogo em Gaza, anunciado por Biden várias vezes, por Anthony Blinken, e é quase, eu diria, quase humilhante para os Estados Unidos, como potência de tutela da situação naquela região, não terem conseguido até hoje qualquer sucesso naquilo que são as suas propostas para a área. O que significa, portanto, que Netanyahu e o governo israelita estão completamente à vontade, não conseguindo, de certa maneira, bloquear qualquer tipo de pressão vinda de Washington e, ao mesmo tempo, também não sendo permeáveis a uma qualquer pressão vinda da União Europeia, que tem, como nós sabemos, posições muito diferenciadas. E, portanto, volto a dizer também aqui, volta tudo a estar dependente das eleições nos Estados Unidos, porquanto, se Trump ganhar, a sensação que há é que Netanyahu fica ainda mais à vontade do que tem estado até hoje, e nós percebemos o que é que isso pode significar, digamos, em termos da sua vontade de tratar a questão da região, que é a leitura que Netanyahu faz. Como é sabido, neste momento, Israel faz uma grande ação sobre o Líbano, que tem que vê praticamente o seu país invadido por um país estrangeiro que pretende eliminar lá dentro aquilo que é uma força de natureza militar que tem uma dimensão política nacional, o Hezbollah, mas o que Israel aparentemente pretende, neste tipo de ação, é quebrar aquilo que é o apoio que o Hezbollah tem vindo a receber, quer da Síria, quer, em particular, do Irão, nomeadamente o apoio de natureza financeira, e tenta decapitar o Hezbollah, pressentindo que esta sua incursão no Líbano tem, digamos, um tempo limitado, apesar de tudo. Israel tem alguma dificuldade, digamos, de ter uma capacidade para estar permanentemente no Líbano. Neste momento, o que volta a estar em cima da mesa é a resolução das Nações Unidas, já da guerra anterior, que previa que as forças de manutenção de paz pudessem fazer, digamos, uma espécie de buffer zone entre, por um lado, Israel e, por outro lado, o Líbano militarizado, e essa buffer zone teria também como consequência o afastamento do Hezbollah dessa zona de fronteira, mas tudo isso parece geometria no espaço, porque nós sabemos que a capacidade demonstrada pela UNIFIL, pelas Forças das Nações Unidas, é muito limitada e o seu mandato não lhe permite intervir quando o conflito alastra. E, portanto, estamos neste momento também num tempo, digamos, de retórica relativamente ao papel das Nações Unidas e à limitação que esse mesmo papel pode ter, quer para a manutenção do Hezbollah como força militar no Líbano com ataques a Israel, quer na capacidade de Israel de intervir no Líbano. Só se o Conselho de Segurança, digamos, reforçasse essa resolução
e lhe desse algum músculo de natureza política, e isso não acontece, porque os Estados Unidos não deixam, é que, digamos, a tal buffer zone se ia reinstalar, porque ela já existiu num primeiro tempo, mas na realidade foi incumprida pelos dois lados. Diria, embaixador, que Netanyahu pode estar à espera da vitória de Trump para finalmente invadir, por alguma forma, não sabemos bem qual, o Irão? Sim, pode estar à espera, não para invadir, mas para bombardear, por exemplo, os Claro. sítios nucleares, onde o Irão aparentemente está a fazer um enriquecimento de urânio para efeitos da sua ambição nuclear. E penso que Israel se sentirá muito à vontade para o fazer, embora também nós não saibamos que consequências é que isso pode ter, não sabemos. Temos sempre esta dúvida, saber se o Irão ainda tem alguma capacidade de retaliar de forma mais forte sobre Israel do que aquilo que fez das duas vezes que nós assistimos. Mas, de todo modo, a sensação que eu tenho é que, com uma eventual vitória de Trump, Netanyahu ganha ainda mais à vontade para atuar na região, o que traz consigo um aspecto importante, que é a possibilidade de fazer um alargamento da guerra, e esse alargamento da guerra tem consequências, nomeadamente em termos do mercado petrolífero internacional, que podem desregular a economia internacional. E isto os Estados Unidos não estão interessados. E isto os Estados Unidos estão muito preocupados porque isto traz consequências de natureza global, muito, eu diria que muito superiores àquilo que era a vantagem de um ataque ao Irão. Claro. Apesar de haver aí uma contradição interessante que valia a pena talvez explorar, que é o seguinte: quando os Estados Unidos saíram do perímetro do acordo nuclear, decidiram explicar que passava a ser proibido qualquer negócio com o petróleo iraniano, e aparentemente as companhias petrolíferas ocidentais, a Total francesa foi a primeira a decidi-lo, saíram de lá, o que de alguma forma quer dizer que, passados estes anos todos, desde 2018, o problema do petróleo iraniano para o consumo ocidental, digamos assim, já não devia sequer existir. Portanto, aconteceu aqui qualquer coisa que não está a ser contada, não lhe parece, embaixador? Nem sempre, digamos, aquilo que são as decisões de natureza política tem um reflexo automático naquilo que são as decisões das grandes empresas multinacionais. Aliás, temos visto isso com a Venezuela, em que os americanos compram petróleo venezuelano, não obstante haver uma vontade dos Estados Unidos de isolar a Venezuela. O Irão tornou-se um parceiro muito importante para vários países da região, nomeadamente da região da Ásia, por exemplo, e do mundo ocidental, nomeadamente no caso da China. O Irão é um fornecedor fundamental da China e, portanto, as pessoas também sabem que no momento em que tocarem no Irão, estão a tocar naquilo que é, digamos, a potência da China, de que nós já falamos na primeira parte deste programa. E, portanto, há aqui há aqui efeitos que não é possível controlar tão facilmente. Agora, o Irão, os Estados Unidos, ao saírem do acordo dos 5+1, que previa, digamos, o levantamento progressivo. É que nós, quando falamos de sanções, temos alguma. Nem todas são iguais. As sanções que impendiam sobre o Irão haviam sido decididas nas Nações Unidas pelo voto unânime do Conselho de Segurança, e em particular da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido. Estávamos a falar de umas sanções consensuais. A partir do momento em que há um diálogo entre países europeus e os Estados Unidos, com a Associação da Rússia e da China, com o Irão, no sentido do cumprimento das regras relativamente ao enriquecimento do urânio e a possibilidade do Irão deixar entrar a Agência Internacional de Energia Atómica para monitorar esse mesmo enriquecimento, pensava-se que as sanções vão ser reduzidas perante o cumprimento do Irão. E estava assim a acontecer quando os Estados Unidos, numa atitude relativamente surpreendente por parte da administração Trump, põem em causa o acordo e abrem um pretexto para o Irão dizer, bom, agora se nós não temos esse tipo de controlo, se nós não temos a vantagem de ter o levantamento das sanções, volto a dizer, das Nações Unidas, não sanções unilaterais, quer dos Estados Unidos ou da Europa, então podemos fazer um enriquecimento de urânio à vontade, sem ou com escassas limitações. E assim aconteceu. E é esse
O receio é que a atitude radical dos Estados Unidos de saírem do acordo, no fundo, tenha acabado por proporcionar, digamos, o regresso do Irão ao patamar nuclear. E vale a pena também lembrar, porque as pessoas esquecem-se com facilidade, que na realidade quem tem dado o protagonismo e muita da força que o Irão hoje tem foram os Estados Unidos ao destruírem o regime de Saddam Hussein. Nós lembraremos que no passado o Irão tinha como contraponto, de certa maneira, o Iraque. Lembramos da guerra Irão-Iraque. E ao destruírem o Iraque, os Estados Unidos abriram as forças, abriram o caminho para o Irão ser muito mais relevante e não ter ali um contraponto, e mais do que isso, permitiram ao Irão influenciar fortemente a política interna do Iraque, como hoje está a acontecer, mobilizando os xiitas dentro do Iraque. O Irão tem hoje já não o Iraque como o seu contraponto, mas o seu contraponto é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, neste momento, o poder na região que está, digamos, no fundo, aparece como a entidade máxima do mundo sunita face à entidade máxima do mundo xiita, que é o Irão. E este contraponto, de certa maneira, é contraditório com este contraponto a circunstância do Irão e do Iraque terem feito, peço desculpa, do Irão e da Arábia Saudita terem feito, sob a mediação da China, um acordo relativamente à questão do Iémen. É muito interessante perceber que na região nós estamos a ver um deslocamento particularmente da capacidade de influência dos Estados Unidos, que por um lado tem uma relação adversarial completa com o Irão, mas por outro lado tem uma relação tensa na sua ligação com a Arábia Saudita, precisamente porque os Estados Unidos também deixaram, a certa altura, descuidaram a Arábia Saudita, porque já não precisavam do petróleo saudita e do Golfo. E, portanto, os Estados Unidos mexem-se muito rapidamente por interesses de natureza económica e isso às vezes desguarnece, digamos, a sua facção e o seu lado mais político, geopolítico e de capacidade de intervenção regional. Isto para não irmos muito mais longe no tempo e voltarmos vou utilizar este termo, à palhaçada que foi a ajuda dos Estados Unidos ao Shah da Pérsia, quando resolveram colocá-lo no poder, foi uma decisão talvez um pouco extemporânea. O chá, atenção, o chá, no fundo, e a circunstância do chá se ter mantido no poder até à chegada de Khomeini, tem a ver com os Estados Unidos na tutela, obviamente, do chá, mas também tem a ver com o mundo ocidental, em particular, na altura, a importância da presença britânica na área, quando atiraram abaixo um governo democrático, digamos, de Mossadegh, e colocaram a ditadura do Shah no poder. Isso levou, em 1979, à reversão do Shah e daí a tomada interna do poder dentro do Irão pelo clero sunita, xiita, peço desculpa, e o Irão tornou-se, digamos, uma força nessa altura grande, depois com a guerra Irão-Iraque e depois, finalmente, com estas contradições entre os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais relativamente à questão nuclear. Mas volto a dizer, voltando à sua questão inicial, António, o Irão, se quando Trump ganhar estas eleições, e tudo é possível hoje em dia, o Irão pode ser objeto de um ataque israelita muito rapidamente. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar atentos a mais este tema durante as próximas semanas, como é evidente. Continuem a acompanhar a arte da guerra nos sites do Jornal Económico. O programa de hoje fica por aqui. Até para a semana. Obrigado.